Pessoal, boa noite. Agora vi que todos já acessaram aqui o nosso chat de reunião. A Jana, o Monte, o Fabrício, o Fernando, o Carlos, a Madeleine estão todos aqui. E a gente agendou nossa primeira jornada de resíduos sólidos para 7h30, então para a gente não passar muito do tempo e não perder tempo também, vamos iniciar e conforme o pessoal for chegando, eles vão aproveitando. Queria, antes de tudo, agradecer a presença de todos e todas que estão aqui prestigiando o nosso evento. É uma alegria imensa a gente poder realizar um evento desse porte com pessoas tão importantes para discutir um tema complexo para a cidade de São Paulo e para fazer uma primeira introdução antes de passar a palavra para todos os convidados. Queria passar a palavra para a Janaína para ela fazer as primeiras considerações do nosso evento. Jana. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu estou muito feliz de nós estarmos aqui reunidos para falarmos da nossa primeira jornada de resíduos sólidos, esse tema tão importante para a nossa cidade. E aqui a gente tem alguns objetivos da nossa jornada, né? Primeiro, entender como é que a gente pode fazer essa gestão de resíduos da nossa cidade de uma forma consciente, de quais são as alternativas possíveis. A gente precisa preparar esse debate por diferentes perspectivas e, principalmente, né, no tocante ao novo contrato de coleta de lixo que deve ser firmado em 2024 pela Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tem uma grande oportunidade de discutir algo que vai muito além do procedimento de coleta, porque nós estamos organizando aqui essa jornada técnica para subir nos ombros um dos outros, para que a gente possa fazer nossa cidade chegar muito mais longe. Então, esse é o início do nosso debate. Eu espero de verdade que a gente possa dar um novo olhar para essas 12 mil toneladas de lixo comum, lixo seco, lixo de serviço de saúde e até 50 quilos de entulho também, que são produzidos diariamente. Pensem nisso, né? Então, mas em 2024 teremos a revisão e uma ótima oportunidade. Então, aqui é somente uma introdução para a gente entender a complexidade do tema que a gente debate nesse momento e para que a gente possa, resgatando aí, etapa a etapa, qual será o papel de diferentes pessoas, personalidades que aqui estão e como que juntos nós poderemos nos fazer uma força-tarefa e fazer com que essa jornada extrapole esse encontro. Muito obrigada, João Pedro, pela abertura e vamos juntos fazer esse evento gerar muitos frutos e dar um resultado mais do que inesperado para a nossa cidade. Obrigado, Jana. Queria passar, então, agora a palavra para a nossa moderadora do evento, a Madeleine. Antes, só um minutinho. Madeleine, então, passo a palavra para você, mas antes, para fazer uma breve introdução para quem não te conhece, que é algo que eu acho difícil, mas a Madeleine ela é jornalista especializada em cidadania digital, com 24 anos de experiência. Ela atua como consultora internacional do Unicef Angola, na campanha que erradicou a polio no país, diretora de comunicação da Change.org para a América Latina, foi assessora no Supremo Tribunal Federal e do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. Madeleine, você tem a palavra.
Bom, primeiramente quero parabenizar a Jana por mais uma vez, né, sair na frente nessas questões todas em que a gente precisa se unir para construir uma cidade melhor, um futuro para os nossos filhos, e que às vezes são questões que ficam presas em debates que a gente já sabe que não serão frutíferos porque eles são ideológicos e resíduo sólido. Até a gente pode pôr a nossa ideologia para escolher a melhor solução, mas a solução tem de ser viável, né? Então, eu fico muito feliz de poder participar disso. A gente tem hoje uma juventude que é muito mais preocupada com essa questão de o que faremos com o nosso lixo. A nossa cidade é sustentável, a infância se preocupa com isso, né? Cada casa hoje em dia tem uma criança que é um chefe de polícia do meio ambiente. Então, eu queria, primeiramente, para a gente começar, ouvir um pouco de cada um dos experts que a gente está trazendo aqui hoje, porque de resíduos sólidos eu entendo de fazer pergunta, mas resposta, por enquanto, eu não tive nunca. A gente ainda não tem, né? A gente tem aqui no painel o Fabrício Soler, Monte da Fernando Morini e o Carlos R.V. Silva Filho. Eu queria que vocês se apresentassem, não sei se voluntariam ou se a gente vai ter aqui uma apresentação já prontinha deles, mas eu achava legal a gente falar para as pessoas qual é a expertise de cada um, porque elas se encaixam, né, nesse painel. Se eu pudesse sugerir aqui, eu começaria com o mais jovem, né? Começaria Monte, pelo primeiro, trazendo aí a experiência, a gestão pública. O professor Monte tem aí uma bagagem admirável na área de resíduos e certamente começaria por ele. Depois a gente fala aqui alguns segundinhos só para complementar o painel. Ele é a estrela aí do encontro. Professor, com o senhor, se apresente da forma como o senhor preferir. O Fabrício é terrível, né? Na verdade, eu não tenho uma longa experiência em resíduo sólido. Eu me defrontei com essa questão. Claro que eu tinha um conhecimento anterior, acadêmico, leitura, interesse, mas eu me defrontei com essa questão prática em 17, no início da gestão, na época, né? A gente assumiu a diretoria de planejamento da ANLURB. A ANLURB é a autoridade municipal de limpeza urbana, mas eu gosto de pensar que, além da questão de limpeza, que é o eixo, a gente tem um grande objetivo, que a gente resume assim: temos que caminhar para o resíduo zero, indo para aterro. Essa é a nossa motivação e é onde a gente pensa, né? Claro que o resíduo zero vai ser um objetivo assim longínquo, né? Mas isso não é só um sonho, isso está definido no plano de gestão integrada de resíduo sólido da cidade, que é um plano que nós precisamos rever, né? Então, eu vejo esse pequeno encontro como algo muito alvissareiro, né? Porque a gente está começando a debater num plano um pouco maior, né? Essas questões. O plano de gestão atual ele foi definido em 14, ele prevê uma revisão periódica, ele é construído através de audiências públicas, todos os interessados são chamados, e quem quiser, né?
o antigo plano é muito bom em termos de... o atual, o que está em vigor, o de 14, ele é muito bom no sentido das intenções que estão contidas nele, né? Que existe uma motivação muito boa. Mas a gente sente que ele precisa realmente, depois de 6 ou 7 anos, ele precisa ser revisto, né? São 137 metas e elas se misturam, elas se repetem, a gente percebe que algumas delas são de caráter estratégico, outras de caráter operacional, né? Então, a gente precisa reclassificar as coisas e organizar. E talvez o correto seria, em vez da gente ter um plano municipal, a gente ter uma lei municipal, quer dizer, construir algo mais sólido, a exemplo do que alguns municípios estão fazendo, estão fazendo, e o próprio Estado, o CIMA, que é a coordenação de resíduo sólido no Estado, eles estão pensando numa lei estadual. Então, para mim, esse é o grande eixo, entendeu? A gente entender o que aconteceu nesses anos, o que é que a gente precisa rever e dar um ponto de partida, incluindo a sociedade civil. Porque sem o compromisso da sociedade civil, você não anda nessa questão. Assim, a prefeitura gasta por volta de 70 milhões por mês nos contratos de varrição. E desses contratos de varrição, você varre as ruas, né? Eu gosto, entre outras funções, tem muita coisa, mas você varre as ruas, tanto que ele se chama contrato de varrição. Eu gosto de lembrar que no Japão você não tem lixeira na rua. Por quê? Porque cada um coloca o seu lixinho, o seu resíduo, a sua latinha na sua bolsa e dá a destinação correta na sua casa, num ponto determinado. Então, a cidade de São Paulo gasta uma fortuna, claro que não são esses 70 milhões, mas uma grande parte desses 70 milhões pela nossa deseducação ambiental, pela nossa falta de consciência, né? Então, fecho aí essa entrada dizendo, olha, precisamos rever o PGIRS, isso é algo que tem que ser construído pela prefeitura, sim, mas a prefeitura como canal. Isso tem que ser construído pela sociedade civil, através de audiência pública, através de intensa participação de todos os interessados. E o grito de guerra, o que vai fazer a diferença é uma excelente comunicação e educação ambiental. É isso. Professor, muito obrigada. A gente começou aqui com o professor trazendo para a gente o que é o da realidade do dia a dia que está sendo vivida na cidade de São Paulo, porque toda vez que a gente fala, né, plano de resíduos sólidos, projeto disso, daquilo, muita gente vem com essa ideia de reinventar a roda. Parece que não está acontecendo nada, que esse não é uma questão, que isso não é uma questão do dia a dia. Então, a gente trouxe aqui o professor Monte falando dessa visão de quem está lá na tal da Anlurb, que muda de nomes toda hora, gente, não aguento mais isso. Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, que é quem faz o programa socioambiental da prefeitura e que vai acompanhar esse novo projeto. Então, ele é quem está com a mão na massa. Agora nós vamos ouvir o Carlos Silva Filho, que vai vir de um outro lado. Ele é toda chique International Solid Waste Association,
conselho editorial do Atlas Global, Atlas Regional de Resíduos Sólidos da ONU. Ele é autor do livro Resíduos Sólidos, o que diz a lei, e é diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e de Resíduos Especiais. A gente tem aí, então, o lado de quem trabalha com isso numa outra dimensão. Então, Carlos, queria chamar você para trazer aqui a sua visão dessa questão para a gente. Boa noite. Oi, Madeleine, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar nesse evento. Eu queria parabenizar a vereadora Janaína Lima e toda a equipe por organizar esse nosso bate-papo. Só faltou um ponto nessa apresentação, Madeleine, que é o seguinte: quando a minha filha tinha 6 anos de idade, ela foi perguntada na escola o que o pai dela fazia naquelas aulas que perguntam. E aí, logo em seguida dessa aula, eu fui chamado pela coordenadora da escola, que me deu uma mensagem, falou assim: senhor Carlos, o senhor precisa explicar para sua filha melhor o que o senhor faz, porque ela ficou um pouco na dúvida quando ela foi perguntada na aula. E eu falei, mas o que ela respondeu? Não, quando ela foi perguntada, ela disse para a professora o seguinte: olha, professora, eu não sei o que o meu pai faz direito, eu sei que ele trabalha com lixo, então eu acho que ele é gari. Então, desde lá para cá, eu me intitulo mais um lixeiro neste nosso mundo que justamente não para de gerar quantidades e mais quantidades de toneladas de resíduos sólidos que precisam ser gerenciadas por alguém. E hoje nós temos justamente as empresas operadoras desses serviços que atuam em grande parte dos municípios do país. Se a gente for considerar numa perspectiva geral, o que a gente percebe, e a Abrelp publica anualmente o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, nós temos observado que essa geração é uma geração crescente. A cada ano que passa, nós brasileiros estamos gerando mais lixo. No ano passado, por exemplo, para você ter uma ideia, chegamos a gerar 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil, e se continuarmos na perspectiva que temos da última década, vamos chegar a 100 milhões de toneladas no país em 2030. Ou seja, em menos de 10 anos, vamos aumentar aí a geração. E a cidade de São Paulo, a maior cidade do país, é a que mais gera, a que mais contribui com essa geração. Só que a gente não pode considerar a cidade de São Paulo de uma maneira isolada do mundo. Por quê? Nós temos que comparar justamente essa questão da limpeza urbana na cidade de São Paulo na condição desse serviço essencial, que é a limpeza urbana, e ainda mais essencial durante esse momento de pandemia. É um trabalho que não parou, é uma equipe que vai para as ruas todos os dias para garantir a qualidade de vida da nossa população. E aí, comparando, a gente acaba muitas vezes pensando aqui na nossa casa, na nossa rua, mas comparando São Paulo, a cidade de São Paulo, tem 12 milhões e 300 mil habitantes, que geram ali em torno de 5 milhões e meio de toneladas de resíduos por ano. Agora, trazendo essa concepção, por exemplo, Nova York tem 8 milhões e meio de habitantes, que geram um pouco mais de 3 milhões de toneladas por ano. Londres tem 9 milhões de habitantes, que geram em torno de 4 milhões de toneladas por ano. E se a gente subir um pouco de nível, Portugal, um país inteiro, tem 10 milhões e 300 mil habitantes, que geram ali algo em torno de 5 milhões de toneladas. Então, você pode ver, São Paulo gera muito mais do que todas essas cidades, ou até mesmo de Portugal. E precisa de um sistema de limpeza urbana que esteja à altura deste volume de resíduos gerados. E aqui vem o detalhe que eu gostaria de trazer para essa nossa conversa, principalmente na abordagem que a vereadora Janaína colocou na abertura, que é justamente complementando a fala do professor Monte, que é justamente um aprimoramento da política pública de gestão de resíduos na cidade de São Paulo. A nossa lei de resíduos sólidos é de 2002, portanto, de quase 20 anos atrás.
É uma lei que saiu, eu diria, bastante moderna para a época, mas antes da política estadual de resíduos sólidos, antes da política nacional de resíduos sólidos em 2010, e que precisa ser revista. E quem rever essa lei? O Poder Legislativo da cidade, a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Então, nós temos um tema que justamente antecede, vamos dizer assim, a nova modelagem da prestação de resíduos, que é a política pública da prestação de resíduos. E ligada nessa política pública da gestão de resíduos, tem um ponto fundamental, um pilar fundamental, que decorre do novo marco do saneamento básico do país, que é a remuneração pelos serviços de limpeza urbana na cidade de São Paulo. A Lei Federal 14.026 de 2020 obriga os municípios a instituir um instrumento de cobrança pelos serviços públicos de limpeza urbana. É uma lei federal, votada e aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, que traz essa obrigação para os prefeitos. Nós tínhamos uma previsão na nossa lei de 2002, que foi revogada, e até hoje São Paulo não cobra 1 centavo de nenhum cidadão pelos serviços de limpeza urbana. Um serviço, então, que é totalmente subsidiado pelo orçamento público e que deveria ser utilizado para outras ações. Deveria ser utilizado totalmente para assistência social, educação, saúde, enfim, esportes, uma série de outras atividades, uma vez que os serviços de limpeza urbana têm que ser custeados pelo usuário, porque quem gera mais paga mais, quem gera menos paga menos, quem faz a separação dentro de casa, a coleta seletiva, tem que ter um desconto, quem contribui para a compostagem tem que ter mais desconto ainda, e hoje é tudo igual, hoje não tem distinção. Então, nós precisamos justamente, e é esse o ponto que eu queria trazer para essa primeira jornada, aprimorar a nossa política pública de gestão de resíduos sólidos para que São Paulo esteja, para que essa política esteja à altura que a cidade de São Paulo merece. Eita, consegui desbloquear meu microfone. Olha aí, o Carlos, você disse para sua filha que você é gari, eu sou youtuber. Eu desisti de explicar, porque não tem mais jornalismo, vocês sabem. É tudo youtuber agora. Então, eu já sou youtuber também. Que aquele trabalho que a gente tinha, apuração, não sei o que, agora eu faço assim, fast checking. Chegou no meu zap, tudo verdade, eu faço um vídeo, pronto, acabou. Não é assim que é agora? Estou achando muito melhor isso ser youtuber. Agora, nós vamos passar por uma outra visão. Quando eu cobria Prefeitura de São Paulo, eu tinha 3 anos de idade, que eu lembro que eu cobri o escândalo do Alfredo Mário Savelli, à frente da Secretaria de Obras e Vias Públicas, WCITA, os contratos de varrição que o professor Monte falou. Então, agora nós vamos voltar para esse lugar onde tanto eu me divertia, chamado Tribunal de Contas do município de São Paulo. A gente vai ouvir o Fernando Morini, que é auditor de controle externo do TCM de São Paulo, já trabalhou também no Tribunal de Contas do Estado, e, assim como Paulo Maluf e Alfredo Mário Savelli, é engenheiro. Olha que beleza. Então, nós vamos ter aqui uma outra visão diferente para complementar esses primeiros pontos que a gente coletou aqui. Fernando, com você. Obrigado, Madeleine. Boa noite a todos. Agradecer o convite. Parabenizar a vereadora e a equipe dela por fazer esse evento. E da onde vem o maior parabéns à vereadora. Nós, como ela mesma falou na introdução, esse contrato ele tem 20 anos, é uma concessão, e ele vai ser renovado em 2024. Né? E aí, viu, Madeleine, aí quando precisa, eu sou contador, tá? Às vezes eu sou auditor, às vezes eu sou engenheiro, às vezes eu sou contador. Se a coisa apertar, eu vou para a contabilidade, tá?
Você também canta, dança e sapateia. Você é da mesa, você canta, dança, tem que ser, sapateia e modela, é isso. Auditor é assim, porque ele audita um monte de objetos, então ele tem que ter essa flexibilidade. E quero cumprimentar os colegas que estão comigo nesse evento, né? Alguns mais conhecidos, trabalhei muito com o Monte, e outros que eu tenho agora, nesse momento, o primeiro contato. Olha, né, já fizeram um painel, mas eu acho importante começar pelo lado do controle. Afinal de contas, essa é a minha função. Me preocupa muito a disparidade que você tem hoje de capacidade de quem está prestando serviço, ou seja, das concessionárias, e dos controladores, dos gerenciadores, dos reguladores dos contratos, dos fiscais do contrato. Hoje você tem uma realidade em que a ANLURB está extinta. A nossa autoridade municipal, que é a empresa que faz a gestão, que faz a regulação e a fiscalização desse contrato que a gente está observando, ela está extinta desde 29 de julho e tem um prazo pela lei que foi aprovada, a lei 17.433, de 29 de julho, em 180 dias a ANLURB não existirá mais. Ou seja, nós estamos nesse momento num limbo, né? Porque ela está nos seus últimos dias. Até janeiro, se não mudarem o prazo, ela acaba. E esses contratos são importantíssimos. Então, em cima daquilo que já foi falado pelos colegas de políticas públicas, eu diria que você tem que fazer toda a estrutura dessa nova agência reguladora, porque a lei diz que vai ser substituída por uma agência reguladora. Você tem que capacitar as pessoas que vão olhar pelo lado público o contrato, ou seja, fazer a regulação, fazer a fiscalização, você tem que capacitar toda uma equipe. Nesse tempo todo que eu estou trabalhando com os contratos de concessão, a maior dificuldade da ANLURB é a falta de pessoal. Então, você tem uma disparidade entre a capacidade que os prestadores de serviço têm e a capacidade que o Estado tem de fazer o seu papel, né? Agora, essa questão de você fazer a terceirização, né, é uma questão sem volta. Só que você fazer uma terceirização sem poder olhar os investimentos que a empresa se propôs a fazer, sem poder olhar a produtividade, sem poder ter indicadores de qualidade, métricas de qualidade, sem ter níveis de acordo de nível de serviço. Esse contrato que nós estamos hoje conversando aqui, fazendo essa mesa redonda, ele é um ótimo exemplo para você analisar uma concessão de serviço público. Ele é de uma época, como disse os colegas, é uma época longínqua, em que não existiam muitas das ferramentas que, ao longo desses 17 anos de execução contratual, existe, né? Não existia nada disso, então você não tem, dentro desse contrato, você não tem matriz de responsabilidade, você não tem matriz de risco, você não tem um monte de ferramentas que hoje são banais, que qualquer contrato de concessão você tem que ter. E não é à toa que, nesses 17 anos, você conseguiu fechar, até hoje, só um reequilíbrio econômico-financeiro, porque é um parto da montanha, um parto de uma montanha, quando você tem que pensar num reequilíbrio. Afinal de contas, as condições não são claras, né? E fica muito difícil de você fazer isso. Também vamos falar um pouquinho dos valores, já foram falados meio por cima, mas só esse contrato, que são só 2 contratos na prefeitura, que tem milhares e milhares de contratos, mas só 2 contratos representam
2 bilhões por ano. Ou seja, o ano passado, se você pegar a execução contratual da Anlurb, que metade praticamente dela é esse contrato, e a outra metade praticamente fica em 90% a 95% da execução contratual da Anlurb, fica entre limpeza pública, que a gente chama essa parte de varrição, de resíduos indivisíveis, e a outra metade basicamente fica para os contratos de resíduos divisíveis, que é o foco do nosso bate-papo aqui. Você vai ver que são quase 4% de todo dinheiro que São Paulo gasta por ano. Eu só vejo relevância maior na concessão de transporte, que são contratos mais pesados. Então tem que começar mesmo 3 anos antes a discutir para melhorar tudo isso. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa. E você tem oportunidades, aí você vê, quando você vê como auditor a execução desse contrato, você percebe que ele fica travado em situações em que você não consegue dar um direcionamento, ou sendo do privado, ou sendo do público, para qualquer lado. O contrato começou há 20 anos atrás com 3 estações de transbordo. As estações de transbordo são importantíssimas, porque a coleta e o transporte do resíduo, no nosso modelo, vai para aterro sanitário, né? Ele corresponde a praticamente 70% do custo do serviço. A partir do momento que você, em 20 anos, não consegue implementar uma estação de transbordo para melhorar ou diminuir esse custo, ninguém vai fazer milagre. É importantíssimo mesmo você pegar as novas leis, fazer uma legislação atual, pensar no novo marco de saneamento que permite a tarifação do serviço, mas você chegar e tarifar o serviço sem olhar as condições que nós estamos operando há 20 anos, com baixíssima quantidade de reciclagem, não, como os colegas já disseram também, não reduzindo o volume de resíduos que vai para os aterros, que emitem gás de efeito estufa. Ou seja, Monte falou, olha, a nossa meta é reduzir a 0 o que nós estamos levando para o aterro. Mas a gente não conseguiu em 20 anos reduzir nada. Com quase nada de compostagem, que é 40% do nosso lixo, 30% é reciclável, 40% dentro da gravimetria que as próprias concessionárias fazem todo mês, né? Aí você vê que você tem que rever todo o processo, e principalmente dentro das práticas internacionais. Aqui nós temos especialistas que a gente tem, não falta para nós conhecimento. O que falta para nós é implementar, é parar, planejar e implementar. Nós temos um problema no Brasil do planejar e implementar. Estamos vivendo uma situação atual que é muito clara a falta de planejamento. Nós estamos num segundo pico. E aí você tem o conhecimento, as empresas têm o conhecimento, os colegas que estão aqui assistindo a gente, boa noite a todos, têm à vontade o conhecimento, né? Desenvolver softwares, desenvolver novos processos, colocar TI nessa questão. Então, o que não falta é isso. O que falta é amarrar as pontas e dar capacidade para o Estado gerir o processo. Não adianta você terceirizar e se você não tem como gerir o processo, como chegar, controlar, fazer a gestão, fazer a governança, fazer a regulação. Acho que não, para uma primeira intervenção tá bom, porque se me deixarem, eu vou até às 6 da manhã. São 17 anos de execução, então... Não vou deixar, não. Não pode. Não vou deixar, não. Não, além do mais que ele aqui é o carrasco do negócio, que onde acaba em cadeia é quando vai parar aí nesses tribunais de contas. É que a única coisa que funciona, além de prisão por atraso de pensão alimentícia e tráfico de animais no Brasil, é Tribunal de Contas, gente. Vamos agora ao advogado, que obviamente vai dizer que eu disse uma grande bobagem aqui, mas nós vamos saber de outras coisas.
de direito ambiental, direito dos resíduos. O Fabrício Soler, ele é sócio da Felsberg Advogados e também preside, é diretor-presidente do Instituto PNRS. Ele é consultor da ONU para Desenvolvimento Industrial e também da CNI para os estudos em resíduos sólidos. Vai trazer aqui para a gente uma visão que vai amarrar todas essas outras. Tá aí, é com você o desafio, Fabrício. Vamos lá, Madeleine, obrigado pelo convite. Cumprimentar a nossa vereadora Janaína pela iniciativa, todo o seu staff pela organização do encontro, a oportunidade do encontro, né? Então, fazer um processo de discussão pública que antecede, né? Não estamos falando de um prazo para amanhã, para depois de amanhã, estamos falando de um prazo para daqui 4 anos. Então, uma discussão que começa, né, devidamente instruída e na companhia de pessoas aí que eu tenho profunda admiração, que faz um grande trabalho, o Monte, Carlos, e o Tribunal de Contas também, sem dúvida alguma, tem um papel relevante nessa discussão. Mas eu queria trazer para vocês o seguinte: primeiro, o que é São Paulo? Foi muito bem colocado. São Paulo, 12 milhões de habitantes. Uau! Suécia, 9 milhões de habitantes. País. Portugal, 10 milhões. Bélgica, 11 milhões. Suíça, 8 milhões. Então, é um país que nós estamos aqui administrando, né? Que é administrado em termos de resíduos. Então, não é um exercício, né? Os exemplos internacionais, muito bem-vindos, mas nós temos que ter uma especial atenção do que nós estamos tratando, tamanho, a complexidade de São Paulo, e com esse desafio da conscientização do resíduo. Eu acho que o Carlos trouxe um exemplo importante da cobrança que foi feita, que era feita em meados de 2002. Na minha opinião, o cidadão tinha uma maior afinidade com o tema, porque a cobrança tem um efeito pedagógico. Veja, água eu pago, uso, sou usuário de água, sistema de esgoto, telefonia, internet, iluminação, são todos sistemas, serviços que estão à disposição, eu, na qualidade do usuário, pago. E o resíduo tem a mesma relevância quanto. Então, o primeiro ponto que a gente tem que enfrentar, que a cidade de São Paulo terá que enfrentar, é da sustentabilidade econômica financeira do serviço. Ele tem um custo, já ficou muito claro, né? O custo, foi muito bem ponderado, o valor, né, dos contratos. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Cobrando o usuário direto do serviço. O usuário, nós, né, as residências, os geradores de resíduos direto. Hoje, o grande gerador na cidade de São Paulo é regulado. Então, quem gera mais de 150, 200 litros hoje, o município não faz a coleta, o transporte, o transbordo desse resíduo. Isso é conta do gerador. Agora, e o pequeno gerador? Eu, Fabrício, né? Eu tenho que fazer, tenho que dar minha contrapartida, eu uso o sistema e ele funciona. Então, eu acho que nós temos, e eu falo dessa complexidade, porque, mais uma vez, 12 milhões de habitantes, é um país gerando resíduo, né, na cidade de São Paulo, e, sem dúvida alguma, é importante essa visão também tecnológica, de aperfeiçoamento. E aí, um paralelo. Brasil, 5.570 municípios, dos quais 3.000 ainda usam lixões. Estou falando do Brasil. Né? Esse é o cenário do Brasil. 3.000 municípios, ao invés de mandar para aterro sanitário, como faz a cidade de São Paulo, e o grande estado de São Paulo, de forma geral, 3.000 municípios ainda usam lixões, contaminando solo, água, comprometendo a saúde pública, poluindo solo. E aí? Olha o tamanho, a complexidade do tema. E entra, então eu abordo, e entro na questão da regulação. Mais do que oportuno também. Né? Uma entidade reguladora, hoje, com o novo marco legal, a Agência Nacional de Águas, a ANA, passou-se a denominar Agência Nacional de Águas e Saneamento, e, portanto, no âmbito da sua competência, editar normas gerais, normas de referência para a regulação do saneamento no Brasil, buscando dar uniformidade no tratamento do assunto. E está em consulta pública agora, que a Ana colocou, uma norma
dispondo sobre essa questão da cobrança, da taxa ou da tarifa. Está em plena consulta pública, colocada essa semana. A primeira norma da ANA colocada em consulta pública é a da sustentabilidade econômica financeira do serviço. Então, veja a importância do tema. Mais importante ainda, o Fernando aqui, Tribunal de Contas, o novo marco legal prevê isso. Se não assegurar a sustentabilidade econômica financeira, pode importar em renúncia de receita. Renúncia de receita, nós temos aqui infração, lei de responsabilidade fiscal, improbidade administrativa, crime de responsabilidade. Isso não se aplica só a São Paulo, se aplica aos 5.570 municípios brasileiros. Tá? Então, em São Paulo, então, São Paulo faz a disposição final ambientalmente adequada, aterro sanitário. Sistemas de tratamento, nós temos 2 centrais mecanizadas na cidade de São Paulo, que fazem o tratamento, a separação dos materiais da fração seca, que são encaminhados para reciclagem. Dá para fazer mais? Sempre dá. Entendeu? Sempre dá para fazer mais, mas eu acho que aí a importância de ter clareza, né, de como a cidade é atendida, de qual que é a percepção do usuário, porque isso a Anlurb infere na própria operação, como o usuário do serviço vê a qualidade do serviço da limpeza, da coleta, do transporte, e a maioria da população desconhece o tratamento, desconhece que vai para aterro sanitário. Por isso que eu bato na tecla da sustentabilidade econômica financeira, cobrança de taxa pelo município ou cobrança de tarifa. Fabrício, é impopular, é difícil. Ninguém disse que é fácil. Nunca foi fácil. Agora tem uma previsão legal que impõe assegurar a sustentabilidade econômica financeira. E, por sua vez, né, num contrato, né, no processo de discussão, isso vai permear. Quanto o município arrecada, né, desse serviço? O serviço colocado à disposição do cidadão? Qual o tipo de serviço? Qual o conjunto de atividades? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental no debate em torno dessa matéria, até para que não fique, porque foi o prefeito, porque foi a Câmara. Não, veja, isso é uma imposição legal. Entendeu? Então, aqui eu não estou entrando em seara institucional, subjetiva, política. Eu estou tratando de uma questão legal, objetiva. Deve ser assegurada a sustentabilidade econômica financeira. Então, e aqui, por fim, para a gente poder estimular o debate, eu acho que, no âmbito da regulação, vou encaminhar depois para você, Madeleine. Tenho aqui, dentro dessa questão de regulação, não vou perder a oportunidade, aqui é o Código dos Resíduos, né? Tenho aqui a grata satisfação de ter elaborado, junto com o Carlos e com o Tasso, que é meu sócio, toda a legislação federal aplicada aos resíduos sólidos no país, né? Então, em âmbito federal. E acho que São Paulo tem a sua lei de 2002. Eu acho que de lá para cá muita coisa tem se modernizado, muitas discussões, a questão do tratamento, combustível derivado de resíduos, logística reversa, mesmo o novo marco agora de 2020, e eu acho que são temas que vêm aí, né, têm a sua pertinência para serem discutidos no bojo da regulação executada, não só pela Anlurb, mas aí também pelo serviço executado pelo município na qualidade do titular do serviço. Acho que é isso para a gente começar aqui o nosso debate. O professor Monte está aí de mão levantada, é por querer ou sem querer, que nunca eu sei mais se as pessoas esbarraram ou se elas querem falar. Não, eu gostaria de falar. Eu tenho uma grande admiração pelo Morini, né? Ele realmente conhece profundamente o tema, tem um espírito crítico e objetivo muito desenvolvido, e eu tenho aprendido ao longo desses 4 anos muito com ele, né? Agora, o Morini fez algumas observações que eu gostaria de complementar. Tem se dito, olha, a Anlurb vai acabar. E, na verdade, não é que a Anlurb vai acabar. A estrutura jurídica da Anlurb vai ser extinta, vai acabar,
mas aqueles núcleos de limpeza urbana e de gestão de resíduos sólidos, eles vão continuar com uma nova roupagem jurídica que está sendo estruturada. Nós ainda estamos mais ou menos, o prazo que foi dado pela lei era 3 vezes 180 dias. Nós estamos mais ou menos na metade disso. Fazer essa reestruturação é um desafio grande em termos organizacionais, em termos legais, né? Em termos de prioridades, de orçamento. Então, não é algo que você faça de um momento para o outro. Mas, com certeza, o município está atento para isso. Né, o nosso prefeito, as diversas secretarias envolvidas estão atentas a isso, de maneira a não sacrificar de forma nenhuma a gestão da limpeza pública e a gestão do que eu chamo caminhando para o resíduo zero, que seria projetar e pensar o futuro. Então, isso tem que ficar claro. Diz, olha, eu não queria deixar a impressão, olha, a Anlurb vai acabar, para onde vai tudo isso? Não, a Anlurb, efetivamente, o tribunal entendeu que havia algumas questões de natureza constitucional, que aquilo não estava bacana, que aquilo tinha que ser reestruturado, refeito, a estrutura antiga extinta, uma nova estrutura feita. Mas não vai haver solução de continuidade nesses serviços e nesse planejamento. Isso é muito importante frisar. Eu quero aproveitar para te provocar, professor. Já que o senhor falou de novo nessa coisa rumo ao resíduo zero, porque todo mundo aqui me parece assim, que embora haja diferenças, eu vejo duas coisas que são presentes em todos. Primeiro, que todos dominam tecnicamente essa área de resíduos, de saneamento, todos dominam isso tecnicamente, embora possam ter opiniões diferentes sobre alguns aspectos. Me parece que a capacidade intelectual de solução não é um problema. Os exemplos e o conhecimento que a gente tem não são problemas. Mas o senhor estava falando em resíduo zero. Eu lembro uma vez, quando era repórter iniciante, que houve uma grande chuva e o secretário de gestão, obras, não sei do que era, do prefeito Maluf, falou que o problema era que o paulistano era porco. Lembra disso? Ele disse isso. E, no caso em questão, é claro que a gente adorou, deitou e rolou em cima daquilo, mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. O senhor falou do Japão. No Japão, as pessoas são separadores de lixo, que eles sabem categorias de lixo que você tem que separar dentro da sua casa, que eu não sabia que existia até outro dia. Eu não sabia que isso tem destinações diferentes. Isso é uma questão educacional. Além da questão educacional, a gente tem o impacto dessa questão da gestão de resíduos aparecendo no educacional da criança poder estar sadia para ir à aula. Você tem o impacto no sistema de saúde da cidade, que é um orçamento enorme e que você pode aliviar muita coisa, inclusive dramas humanos evitáveis, se houver uma maior conscientização da população. De que forma que é possível, num projeto desse, se colocar essa coisa transdisciplinar que me parece fundamental? Eu ouço falar disso, mas, no fim, quando vai no documento, vira perfumaria. Então, o que eu queria colocar, se você me permite, de fato, a nossa meta na gestão anterior foi cumprida. Nós tínhamos o compromisso de mandar para aterro 500 mil toneladas a menos do que os últimos 4 anos. Nós cumprimos isso.
A questão de educação ambiental, nós elaboramos e implantamos o programa do Recicla Sampa, que é um site que você pode consultar, que está aberto, onde você tem todo o material que te permite reciclar as diversas divisões, como encaminhar, o enorme papel que as cooperativas de reciclagem têm nisso. Quer dizer, nós temos as 2 centrais, mas nós temos também 25 centrais manuais. E nós fazemos um trabalho intenso de capacitação, de aperfeiçoamento de linha de produção, de saúde e segurança no trabalho. Um trabalho no sentido de aperfeiçoar a comercialização que essas cooperativas fazem. Isso são programas que foram feitos. Nós capacitamos alguma coisa em torno de 3.000 catadores autônomos, ensinando para essas pessoas o que é resíduo, como é que você separa, como é que você comercializa, qual é as vantagens deles se organizarem em cooperativas. Por quê? Porque a gente tem um compromisso de... O que é o nosso programa socioambiental? Eu tenho a questão da correção ambiental, eu tenho a questão da inserção social, e eu tenho a questão do equilíbrio econômico-financeiro desse processo todo. O Morini, ele colocou com muita propriedade a falta de estrutura que a gente tem. A gente tem uma falta de estrutura, né? Nós temos poucos quadros e nós não conseguimos segurar esses quadros, né? Existe uma falta de continuidade. Mas a gente desenvolveu ao máximo dentro do nosso limite e a gente enxerga essa agência como que está se implantando como uma evolução brutal, onde a gente vai ter plano de carreira, a gente vai poder treinar as pessoas. Óbvio, para qualquer pessoa que se debruça sobre esses contratos de concessão, de que isso não deu certo. A gente só conseguiu fazer um reequilíbrio a duras penas e, mesmo assim, precário, né? Acho que não é o caso de mergulhar nisso agora, mas a gente também tem que entender que, na época que esse contrato foi feito, não havia uma compreensão do que era a concessão, não havia esse formato de parceria pública-privada, acho que o Fabrício pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Aliás, a primeira pessoa, o dia que eu entrei lá na Anlurb, a primeira pessoa que entrou na minha sala e me disse: olha, você não me conhece, mas você pode contar comigo, é o Fabrício. Ele realmente, apesar de ser um trabalho profissional, ele é praticamente um voluntário dessa causa, né? A gente aprende muito com ele e tudo. Assim como o Carlos, que, se a gente conseguiu fazer coisas boas, foi muito suporte, muito trabalho dele, os projetos. A gente não tinha dinheiro e não tinha tecnologia, mas o Carlos trouxe a ISVA, trouxe financiamento internacional para projetos, trouxe muita luz no processo. Então, eu me sinto muito bem debatendo com os três, porque os três têm um papel muito importante no que pôde ser feito. Agora, realmente, a gente cumpriu a meta de mandar menos resíduo para evento, para aterro. A gente conseguiu alavancar
incrivelmente a questão de educação e de comunicação ambiental, e a gente só não conseguiu colocar isso nas escolas de forma plena porque era a nossa missão em 20. Em 20, a gente teve que suspender compostagem em escola, educação ambiental em sala de aula, enfim, é o que vocês já sabem. Então, com todas as dificuldades que o Morini colocou, e ele tem razão, obviamente, a gente conseguiu dar grandes passos. Como é que a gente sai disso? A gente sai disso com a agência, onde a gente pode ter plano de carreira, estrutura, onde nós vamos ter um corpo técnico permanente. A Anlurb tem um problema crônico, que nós não temos um quadro técnico permanente. Né? A gente vai ter dinheiro para isso, né? Porque uma coisa, quando diz, vocês têm 2,5 bi por ano, é o quarto orçamento da prefeitura. Fantástico. Para pagar os serviços, para pagar o aterro, para pagar a concessão. Mas a gente não tem dinheiro para estruturar internamente, tem uma série de limitações legais. Né? Com a agência, a gente vai poder se estruturar melhor. Né? A gente fez um trabalho enorme na questão de grandes geradores, né? Que quem produz mais de 200 litros por dia realmente paga, né? Vai para a coleta privada e lá ele paga o serviço. Isso foi um avanço. Nós recebemos 4.500 pontos viciados. O que é um ponto viciado? O sujeito vai lá, o caçambeiro irregular, qualquer um joga lá, principalmente resíduos de construção civil, mas todos os resíduos. Nós recebemos 4.500, nós estamos com algo em torno de 1.800 em 4 anos. E é meta, faz parte da nossa meta reduzir isso em mais 50% e reurbanizar esses pontos. Então, tem o pessoal aqui já perguntando, se o pessoal quer fazer pergunta. Não, está ótimo. Eu acho que o que eu queria responder para o Morini é isso. E o Morini sabe, né? Porque ele acompanha, ele é o nosso companheiro invisível. Né? A gente coloca uma coisa no seio e no dia seguinte ele está me perguntando o que é que eu fiz, entendeu? Mas é muito bom. Realmente, Morini e equipe, eles são muito bons. E eles acabam ajudando muito a gente, porque eles têm um conhecimento que muitas vezes a gente não tem. Eles acompanham esse processo há 20 anos, então, às vezes, a gente não tem a memória e ele tem a memória. Então, é muito positivo. Eu entendo que o TCM é nosso parceiro. Esse é o nosso entendimento. Tribunal de Contas, na minha experiência como gestora pública, é igual mulher magoada em relacionamento. Não consegue esquecer as coisas. Não consegue. Não consegue. Chegou uma hora que eu achei que, quando eu fui gestora pública, que eu ia presa, fazer curso no Tribunal de Contas da União, porque eu falava, essa gente não esquece nada. Não esquece todos os detalhes. Pessoal, vamos abrir aqui para a pergunta de todo mundo. A gente tem aqui já uma pergunta do Rafael Figueiredo. Ele queria saber se poderia ter uma espécie de coisa do tipo IPTU verde, que a pessoa vai tendo desconto no IPTU se ela aderir a determinado tipo ou de redução de resíduos ou de coleta seletiva, eu não sei qual seria o parâmetro, né? Porque também quando a gente fala em redução, o cara que nunca fez nada, ele sai beneficiado em toda a primeira redução. Mas, enfim, queria saber de vocês quem se voluntaria a comentar sobre isso e, galera, pode ir mandando aqui no chat da gente as perguntas de vocês, que aí eu vou olhar. Pode ser, Madeleine? Pode ser, Madeleine? Posso falar? Pode, vai lá. Olha,
eu não vejo outra forma melhor de se colocar a tarifa, não sendo com contrapontos, como a ideia da pergunta, o IPTU verde. A tarifa está lá, está na lei, como disse com propriedade Fabrício, só que a nossa cidade, como também vocês disseram com propriedade, né, ela tem 12 milhões de habitantes e 32 subprefeituras. E cada subprefeitura tem uma realidade diferente. Agora, quando você for implementar uma tarifa, nessa hora, discutir isso exige muita expertise. Para quanto que vai pagar o cara de Emelino Matarazzo, quanto que vai pagar o cara do Itaim Paulista, quanto que vai pagar o cara do Itaim Bibi. Se no Itaim Bibi você pode ter com muito mais facilidade uma coleta mecanizada e containerizada, mas no Itaim Paulista você vai ter problema para ter uma coleta desse jeito. Eu vejo com muita... Para não me alongar sobre a pergunta do colega, eu acho que esse é o caminho. Você tem que, se você for implementar uma tarifa, como diz o Fabrício, está na lei, né? Você tem que repensar muito bem como vai ser o escalonamento das tarifas, que é o que hoje está se discutindo muito depois do novo marco. Você tem discussão no Brasil inteiro sobre como que você vai fazer esse tarifamento, né? Me alongando só mais um pouquinho, Madeleine, por favor. Ô Monte, obrigado pelas considerações, também te respeito muito, né? E eu vejo também o tribunal nessa linha. Aliás, os tribunais estão tentando seguir essa linha. O TCU já segue essa linha. A Madeleine ficou meio travada com o TCU, mas a gente está participando mesmo. Fiquei nada, eu fiz curso. Me deram curso então, 6 meses para eu aprender a administrar, como administrar os seus contratos sem ir parar na cadeia. Foi por isso que eu estou solta, e por ineficiência da polícia também. Então, mas os tribunais, eles estão participando ativamente dessas elaborações. Agora mesmo eu estava fazendo um trabalho junto com muitos colegas no tribunal para a gente fazer essa entrada preventiva nesses grandes contratos, para fazer as discussões para você chegar ao melhor termo. E o TCU é referência em relação a isso, porque as pessoas em Brasília procuram o TCU por causa do expertise do TCU, que é a mesma coisa. Obrigado pelas considerações, Monte. É a mesma coisa a gente em relação a esse trabalho, que a gente está há muitos anos indo a campo e fazendo a conta na ponta do lápis. Então, a gente ganhou realmente um gap técnico nisso daí, que eu espero que os meus colegas da futura agência reguladora tenham, exatamente para eles poderem falar. E digo mais, pessoal, o pessoal da controladoria interna também do município. Para finalizar a tua resposta do IPTU verde, talvez o colega seja muito novo, mas foi muito citado aqui a questão social, o treinamento na ponta, né? Esse contrato ele tem 0,5% da tarifa só para você fazer essa questão de treinamento. E eu sou do tempo do Sugismundo. Eu não sei se quem aqui conhece o Sugismundo. O Monte eu sei que conhece. Mas o Sugismundo me marcou muito. A gente era garoto e as pessoas tinham um problema sério com o lixo. É na época ainda que o coletor ficava lá com o corpo dentro do lixo e a lata jogava lá, a lata de óleo, aquela lata enferrujada de óleo, jogava em cima do corpo do cara. Era uma loucura total. E aí fizeram uma campanha que eu não vi nesse contrato. Uma campanha tão pesada quanto essa, uma campanha televisiva, em que o Sugismundo andava nas ruas e tinha um monte de mosquinha percorrendo ele. Agora, você imagina uma criança ver o Sugismundo com um monte de mosquinha entrando na orelha dele, no nariz dele. Me marcou até hoje. Talvez por isso que eu estou aqui falando com vocês. E olha isso, você falou, olha que transmimento de pensação. Carlos, já vou te dar a palavra, mas é que aconteceu uma coisa. O Flávio Salsoni estava falando exatamente disso, de propagandas de TV,
está falando aqui, na linha de educar a população, por que não se vê propagandas falando, ele deu um exemplo, da importância de separar resíduos recicláveis dos não recicláveis, os impactos ambientais, as vantagens também para as pessoas. Quer ver? Tem uma outra aqui, gente. A questão de você explicar para as pessoas, aqui, olha, o novo contrato poderia contribuir para a segregação dos orgânicos na origem, pergunta o João Pedro, porque isso teria um impacto ali muito grande, né? Escalonado, com tudo que é feito com o lixo depois disso. Quem pode responder? Eu poderia responder? Diga. E depois, ó, Carlos está aqui na fila. Você quer responder, Carlos? Acho que ele está tão habilitado quanto eu a responder. Fala você. Professor, por favor, eu complemento depois e aplaudo no final. Tá bom. Deixa eu te dizer, nós temos 0,5% dos contratos de concessão, eles são destinados para campanhas de divulgação e comunicação. Isso significa R$500 mil por mês. Né? São 100 mil, é número redondo, né? 100 milhões por mês a gente paga para concessão, 500 mil para essas campanhas. Com 500 mil, efetivamente, você não consegue ir para a televisão. Com 500 mil, você consegue fazer, se você for muito hábil, muito tenaz e tiver realmente um trabalho meticuloso, você consegue fazer o que a gente fez, que foi o Reciclação, que é um site onde tudo isso está expandido. O ideal, e aí eu vou jogar para vocês uma ideia, né? O ideal seria que a sociedade civil participasse disso, os empresários, que a questão da logística reversa, em vez de ficar fazendo leilão de nota fiscal, né, de logística reversa, que a pessoa desse sustentação a esse tipo de campanha e que isso valesse. Isso envolve uma mudança de legislação. Ou então, que no novo contrato a gente passasse essas verbas para valores muito maiores. Porque, efetivamente, para você fazer uma grande campanha, com R$500 mil você não faz. Essa é a primeira questão. Você não consegue ir para meio de divulgação de massa, você consegue ficar dentro de rede social e de site. A segunda questão é sobre a divisão em orgânicos. É uma tendência, por isso a gente está trabalhando compostagem em escolas, está alavancando muito a questão de compostagem. Orgânico é o nosso ponto fraco, né? Porque você da onde sai o gás efeito estufa, né? O gás efeito estufa não sai do inerte, não sai do resíduo de construção civil, ele vai sair do orgânico, principalmente. E a gente está se preparando e trabalhando nessa direção. E nós precisamos tratar o orgânico. Não podemos ser preconceituosos no sentido de transformar. Quando você tem 50% aproximadamente do teu resíduo gerado em domicílio, 50% é orgânico, você tem que começar a pensar em transformação energética, tem que começar a pensar em resíduo derivado de combustível derivado de resíduo. Você tem que ir para soluções tecnologicamente mais amplas, né? Tem uma pergunta que é bem específica sobre o PPI. Isso que a gente está falando de educação, né? Ou do que você precisa comunicar via mídia, isso é uma dúvida que eu tenho mesmo.
porque a minha especialidade de formação é comunicação para o desenvolvimento na área de direitos humanos. Eu assim, me lembro muito poucas vezes de ter visto, depois da virada de 2010, que é quando mudam os algoritmos das redes, qualquer coisa que você fatie o poder público em temas, dá certo. Sempre as coisas que emplacam são as coisas que você tem todo mundo junto. Então, você vai ter a ANLURB mais a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, a Secretaria do não sei o que vai lá agradar empresário para os caras entrarem também, e a Secretaria que ia ter lá os amigos dos influencers que estão fazendo live lá da cultura, que os influencers vão ter que entrar também no negócio. Existe previsão legal para que se faça algo do tipo no poder público municipal aqui de São Paulo, para que você coloque o saneamento e gestão de resíduos, vamos dizer, no mapa dos políticos, porque é aquela coisa, inaugurar a ponte ainda dá mais resultado. Olha, a gente tem procurado inaugurar ecoponto, pátio de compostagem. Então, mas é um negócio, quando Mas, chega alguém olha, tem o tratamento monumental que deveria. Não, nós temos feito os acordos de colaboração, por exemplo, com o governo do estado para o Rio Pinheiros, para você limpar o Rio Pinheiros, na questão dos córregos, né? Porque para você ter o Rio Pinheiros limpo, você tem que ter córrego limpo, e aí a gente tem atuado fortemente. Nós temos convênios com a Secretaria do Trabalho, nós temos termos de colaboração com o Carlos, a ISVA e a Brelp, inúmeros. A gente tem procurado dar uma capilaridade enorme, nós temos procurado ter presença internacional, né? Com o C40, com a ONU, deu chance, a gente está entrando, entendeu? De certa maneira, o Carlos nos ajudou muito nisso, né? Ele é o grande alavancador. São Paulo hoje tem uma presença internacional muito forte. Esse princípio da capilaridade e trazer todo mundo junto, nós temos conversado muito com a FEComércio, que tem sido nossa parceira também, com intensidade. É o que a gente consegue fazer, Madalena. É o que a gente consegue fazer e está no nosso radar. Eu achava lá, uma ideia boa para a Janaína. Janaína, precisa ver aí o que tem de lei na Câmara para dar, né, chamar o pessoal e ver, porque fica saindo sempre, você tem que fazer convênio um por um, né? Tem que ir um por um e faz convênio A, convênio B, convênio C, em vez de ser uma iniciativa em total. Alguém aqui está perguntando, gente? Danilo está perguntando, ele quer saber, já que vai ter esse negócio de cobrar e na verdade, gente, na boa, tudo que o poder público não cobra, a gente não leva a sério. É duro dizer isso, mas o que vem de graça, a gente acha que não é muito... não é muito... Não. A partir do momento que cobra, passa a ser algo que as pessoas colocam o olho. Ele quer saber como é que faz para se medir isso, como é que evoluíram os estudos de medição no exterior e no Brasil ao longo desses últimos anos, porque para cobrar, você precisa medir primeiro. Como é que mede isso? Quem pode esclarecer? Madeleine, posso dar um pouco aí de uma visão aí do que acontece, até porque contribuímos na elaboração desse novo marco do saneamento que traz essa obrigação legal e estudamos bastante várias experiências do mundo. E um ponto que você tem total razão, a questão não é a cobrança em si, é o caráter educacional que esta cobrança traz consigo. Não só na percepção do valor agregado, mas muito importante
na questão do resíduo sólido em termos de disciplina de boas práticas da gestão de resíduos. Porque é aquela questão, a hora que mexe no bolso, cai a ficha de cada um de nós que, estou gerando lixo demais, então tenho que gerar menos para pagar menos. Não estou fazendo a separação direito dentro de casa, se eu fizer e aderir a uma coleta seletiva, como foi falado naquela questão do IPTU verde, eu vou pagar menos. Se eu tiver uma composteira dentro da minha casa e aproveitar o orgânico, o resto de comida, eu vou pagar menos ainda, porque o meu acesso ao serviço público de gestão de resíduos sólidos vai ser no mínimo, vai ser naquilo que a lei chama de rejeito. É possível fazer isso. E o que nós vimos já acontecer em vários países que estão anos à frente do Brasil é justamente que a redução na geração de resíduos sólidos aconteceu a partir do momento em que se instituiu um sistema de cobrança. Como nós podemos fazer isso? Então, respondendo à pergunta que veio, existem vários critérios. Você pode fazer por volume de lixo que é coletado na porta da casa. Você pode fazer por número de vezes em que o serviço passa na porta de cada domicílio. Você pode fazer por uma estimativa na geração, bairro a bairro. Hoje já tem um sistema totalmente de inteligência artificial que faz esse tipo de cálculo. E você pode fazer até mesmo por um sistema de autodeclaração, que já foi o modelo da cidade de São Paulo, em que cada cidadão, no momento em que recebe o seu carnê, declara, assinala ali em que faixa de geração ele se encontra. E aí é simples, a prefeitura tem todos os dados, quem estiver medindo, ela pode ir lá medir e falar o seguinte, você está mentindo, e vai, além do preço maior, você vai pagar uma multa. Então, é a questão de utilizar a tecnologia que nós temos a favor. Mas eu queria trazer uma pitada um pouco, vamos dizer assim, mais abrangente disso tudo que a gente falou, porque você vê que todos os assuntos que nós tocamos, eles estão interconectados. É comunicação, é sensibilização do cidadão, é questão do pagamento, é tecnologia, qual é o modelo. Você mencionou agora a pergunta, acho que do João Pedro, perguntando se o novo modelo pode trazer uma separação de orgânicos. Então, está tudo interconectado sobre um grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva da governança. Nós precisamos incorporar este termo no nosso vocabulário da gestão de resíduos sólidos. O que é a governança? Governança é regulação. Então, de um lado, as normas, as políticas públicas, as leis que vão disciplinar esse assunto. Governança é estratégia. Então, é o plano de gestão de resíduos que o professor Monte mencionou, que nada mais é, todo mundo acha, um plano de gestão de resíduos, absurdo, não consigo fazer. Não é nada absurdo, é estratégia. Onde o município quer chegar no prazo de 10 anos, onde o município quer chegar no prazo de 20 anos. É o plano que ele vai colocar. Então, em 10 anos ele quer ser aterro zero, o que ele vai fazer nesse caminho? Quais são os marcos que ele vai construir e disponibilizar nesse caminho para em 10 anos chegar no aterro zero? Eu quero fazer recuperação energética. Como que você vai estruturar o projeto para fazer a recuperação energética num dado período? É estratégia. Sem estratégia, em negócio nenhum na nossa vida, a gente não consegue evoluir. E o terceiro ponto da governança é a sustentabilidade econômico-financeira. Quem vai pagar essa conta e de onde vai sair o dinheiro? Porque não adianta eu querer ter uma Ferrari se eu não tiver uma fonte de recursos que vai me permitir pagar essa Ferrari. Se eu não tiver, eu vou, no máximo, conseguir ter um carro 1.0, ter um carro motor 1000. Mas aí é a nossa realidade. Então, tudo isso está interligado. E permeando, vamos dizer assim, englobando isso, vem justamente a sua área de expertise, Madeleine. É a comunicação. O que nós percebemos é que nenhuma cidade no Brasil comunica adequadamente sobre gestão de resíduos. É o tal do serviço invisível, é o tal do serviço que não é prioritário, dar mais voto, inaugurar ponte, abrir hospital, abrir escola, fazer uma quadra de esportes numa comunidade, do que tratar de política pública de resíduos sólidos. E nesse sentido que, desde o início,
da gestão, como o professor Monti mencionou, nós nos aproximamos da Anlurb com vários projetos internacionais que a Abrelp representa e temos dado todo este apoio em termos de comunicação, em termos de política pública adequada, em termos de estratégia. Então, trazendo este conhecimento. Não à toa, um programa da cidade de São Paulo, que é o dos pátios de compostagem e o de bancos de alimentos, o pátio de compostagem, então, executado pela Anlurb, e o de banco de alimentos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, foram premiados internacionalmente como uma solução a ser replicada em qualquer cidade do mundo, porque junta, de um lado, prevenção no desperdício de alimentos e, do outro lado, aproveitamento dos orgânicos, com geração de emprego, de renda, redução de gases de efeito estufa e ampliação da capacidade dos nossos aterros. Olha quanta coisa num programa só. É isso que nós precisamos dar todo o nosso apoio, é isso que nós precisamos mostrar para a sociedade, que com certeza muitos não sabem o que está sendo feito. Olha, gente, quero passar aqui, vou pedir passar agora para a Janaína, que eu nem sei se está a câmera ligada ou não. Jana, estou passando aqui, Fabrício me chamou, Fabrício chamou aqui, não sei o que o Fabrício tem para falar, mas o Fabrício vai falar e aí a gente encerra com a participação aqui da Janaína este primeiro debate que vocês viram em pouquíssimo tempo. A gente já trouxe tantas visões diferentes e eu fiquei com esperança, gente. Fala, Fabrício. Não, então, vou aproveitar, até porque com a Janaína, reiterar aqui os cumprimentos a ela pela gestão, pela transparência, pela veiculação das informações de forma clara da sua gestão, do seu gabinete. Eu acompanho o trabalho da Janaína e não poderia deixar aqui de fazer essa menção pelo diferencial, né? Pela gestão diferenciada que vem fazendo no município de São Paulo. E eu queria só trazer 2 pontos para concluir aqui, que eu acho que o debate foi muito rico. Eu acho que no âmbito do Tribunal de Contas, eu acho que o Fernando colocou muito bem, e eu chamo a atenção para o papel dos tribunais de contas. Eles são fundamentais dentro dessa discussão. Veja, num papel também de orientação, de instrução. Olha, você tem o PPA, você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual. Esses instrumentos de planejamento do município têm que constar a forma da cobrança, o que vai cobrar. A metodologia, eu acho que o Carlos trouxe, pode ser cobrado aqui, pode ser cobrado pelo volume, declaratório, o gasto do ano passado. Então, tem alguns critérios e isso basta sentar e trabalhar em cima dele. Mas tem um papel de planejamento. Isso tem que entrar na ferramenta, nos instrumentos de planejamento dos municípios, e isso eu tenho visto um papel dos tribunais de contas, dos estados também, ajudando nesse endereçar junto aos prefeitos. E um último ponto, que eu acho que também o Carlos acabou passando e vale a pena, é a ordem de priorização que a Política Nacional de Resíduos traz, né? De diminuir a geração, reduzir, reaproveitar, reciclar e dispor. Então, esse processo de redução, inclusive é curioso, quando o município de São Paulo instituiu a cobrança em 2002, se você olhar o gráfico da geração, no momento, no D1, no primeiro mês de cobrança, a geração caiu. Foi imediata. Então, isso tem uma relação comportamental. É natural isso. Agora, hoje o cidadão na cidade de São Paulo desconhece o custo do serviço, né? E por isso que eu também, na linha do que eu acho que o Fernando colocou também, a questão de IPTU, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Cobrar no bojo do IPTU pode ser uma solução, que inclusive a lei prevê, cobrar junto com o IPTU a taxa do resíduo. Eu, particularmente, defendo a cobrança individualizada. Eu acho que o cidadão precisa saber, mesmo quem paga hoje no IPTU desconhece. Paga lá, às vezes nem percebe que está pagando. Então, tem um efeito pedagógico da cobrança e também força o cidadão a cobrar a qualidade do serviço, né, automaticamente. Então, eu acho que são pontos importantes. Eu acho que o debate é rico, deu start. Fico muito honrado aqui de participar da primeira jornada organizada aqui pelo gabinete, pela Janaína.
ainda mais na companhia aí de figuras ilustres do setor. E fica aqui o meu agradecimento. Bom, Janaína, agora é com você para arrematar. Trouxe aí todo esse pessoal super especializado, dando aí o pontapé inicial para a gente poder fazer as coisas com tempo para pensar, né? Porque essas coisas ficam sempre feitas de afogadilho aos 47 do segundo tempo. Eu acho que agora a gente tem condição disso. Madá, quero muito aqui agradecer você, como sempre, maravilhosa, espetacular, inspiradora, conduziu de uma forma magnífica esse primeiro painel técnico que nós estamos fazendo. Eu quero muito aqui agradecer ao Carlos, ao Fabrício, ao Monte, Fernando, pelas brilhantes colocações, né? O professor trouxe vários aspectos, e eu acho que o que fica desse nosso primeiro bate-papo, a complexidade do tema, e que exige, né, reflexões muito mais profundas do que a gente tem visto acontecer por aí. Então, que é importante, né, a gente olhar todas as etapas do lixo, né, a coleta, o tratamento, a distribuição, a gestão dos negócios, e também as medidas de compensação de uma forma simples, decodificada, que as pessoas consigam entender que mesmo diante de um tema complexo, há atitudes simples que a gente consegue incluir no nosso dia a dia e que podem ajudar a mudar a realidade hoje. É muito importante que esse momento que a gente está escolhendo para começar a pautar esse tema, porque a Secretaria de Serviço, junto com a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, como a gente conhece pela ANLURB, que hoje, né, tem apenas 2 empresas concessionárias que respondem por 12 milhões de toneladas, né, 12 toneladas de lixo, né, por dia na cidade de São Paulo. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa reflexão, tá? Porque 12 toneladas de lixo é muito lixo e que precisa realmente a gente dar uma destinação e fazer com que esse recurso volte para a sociedade, né? Lixo, em muitos e muitos países, é uma fonte de recursos enorme. E por que no Brasil, aqui, a maior cidade da América Latina, a gente não pode dar o exemplo? Claro que pode. Então, eu encerro mais uma vez aqui agradecendo a participação de todos que contribuíram. Foi um grande privilégio aqui aprender com cada um de vocês e que a gente siga na nossa jornada de fazer a nossa cidade de São Paulo cada vez melhor. Muito obrigada, Madá, muito obrigada a todos os palestrantes. Foi realmente espetacular essa oportunidade de ouvi-los e aprender com vocês. Ai, valeu, gente. Um beijo a todos. Janaína, obrigada. Andréa, obrigada também por ter me convidado. Ai, fiquei encantada de ouvir vocês todos, porque é um tema que parece difícil, mas eu tenho esperança, porque a gente está vendo gente que quer levar as coisas adiante. Enfim, beijo, boa noite, gente. Tchau. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Obrigada. Boa noite, boa noite.